nesse primeiro culto do ano, primeiro domingo, perdão. Então abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Encontrando o versículo 13, fica de pé. Mateus 5,13, eu estou com a tradução NVI hoje. Estão comigo? 5,13. O título diz: o sal da terra e a luz do mundo. Versículo 13. Vocês são o sal da terra. Repita comigo: eu sou o sal da terra. É Jesus quem está afirmando. Ele está afirmando: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Versículo 14. Vocês são a luz do mundo. Bata no peito e diga: eu sou a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma lamparina e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. E você diz: fala comigo, Deus. Amém por essa palavra. Pode sentar. É incrível que Jesus não está afirmando, anunciando, profetizando algo. Ele está determinando afirmadamente: vocês são o sal da terra. Então, se você chegou aqui hoje, primeiro domingo do ano de 2026, para nossa nação, calendário gregoriano, 2026 termina com 6. Mas para o calendário, no tempo de Deus, o original, o calendário judaico, é 5.786, também termina com 6. E o número 6, queridos, é o número de homem. No 6º dia, Deus criou o homem. Por isso que o número da besta que vai emergir da terra, em Apocalipse, é 666. Para confundir os demais seres humanos da terra. Só que, nesse ano que Deus vai concretizar, e Ele está falando isso, glória a Deus, no meio de muitas bocas proféticas na nação. Eu falo com muita autoridade, porque recebi do secreto, Ele falando que é o ano da paz, e Ele vai dar paz para muita gente, dar resposta para muita gente. Mas que nós precisamos vigiar, porque por ser o número de homem, isso tem uma atmosfera, querendo você ou não, acredite ou não, você vai no decorrer do ano perceber isso, onde as coisas vão chegar para você e você vai ter que lembrar, trazer a memória que é Jesus que está operando em vocês, por meio de vocês, através de vocês. Então meu conselho é: levante já um altar de adoração, levante um trono de louvor, onde o nome de Jesus, somente Jesus, seja digno de honra, de glória e de louvor. Esse ano nós vamos ter muitas surpresas, reviravoltas, remexidas, mas nós temos um aval de Deus para começar. É só mais um ano, eu sei, mas nós temos que entender o que está acontecendo por detrás, porque tudo acontece primeiramente no reino espiritual. O reino espiritual é mais real do que eu e você aqui. Tudo acontece lá primeiro. E eu preciso falar algo: nada fica vazio, nada fica desocupado.
Ou você se enche de Deus, ou você se enche da palavra de Deus, ou você vai dar lugar a outras desestruturas, desordens e disfunções. Quem me ouve me entende? Então vamos lá. Jesus começa esse discurso, essa pregação, e nós estamos aqui em Mateus 5, nós estamos no Sermão do Monte, o maior sermão que Jesus pregou, no alto da montanha, a montanha das bem-aventuranças, e eu estive lá já algumas vezes para a honra e glória de Jesus. Então ele se assenta no monte e começa a pregar a maior pregação. Teólogos, estudiosos dizem que se a Bíblia se perdesse ao longo do tempo, e se mantivesse aqui Mateus 5, 6 e 7, você teria tudo que é necessário para você conhecer Jesus, conhecer o reino e ser salvo. Mateus 5, 6 e 7 é obrigatório para nós cristãos entendermos de cor. O que ele está falando? O que Jesus quer dizer? Então é a maior pregação, o maior discurso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele, quando ele termina as bem-aventuranças, que são 9, ele começa já de imediato a definir a nossa identidade. Diga comigo, identidade. Então diga, você é sal. Olha para o outro lado e diga, você é sal. Mas para a gente entender o que é sal, a gente precisa entender no contexto e o que Jesus está querendo dizer de sermos sal. É incrível, né? Que a palavra salário vem de sal. O sal, no primeiro tempo, nos primórdios das eras, ele era como uma moeda de troca. Então Jesus está dizendo que nós somos sal da terra. E o sal, nesse contexto espiritual, é um chamado para influenciar, preservar e revelar a Cristo. Repita comigo. Eu vou influenciar, eu vou preservar e revelar Cristo através dessa identidade. Eu sou o sal da terra. E o sal, ele não pode perder o sabor. Claro que agora, no nosso contexto refinado, ele não vai perder o sabor. Mas naquele tempo, sem os processos adequados, ele perdia sim o sabor. E o que fazia quando o sal perdia o sabor? Virava pedra mesmo, cascalho. Roma abriu muitas ruas, abriu muitas estradas, abriu muitas cidades construídas. E o que eles faziam é jogar o sal. Por isso que Jesus diz, para ser pisado pelos homens. O sal também, nos lugares onde tem neve, Israel tem neve, no período de inverno, é jogado na neve, porque além dele derreter a neve, ele não deixa escorregar. Então as estradas, os palácios que eram construídos, tinham mármore. Então, para não escorregar, eles jogavam sal. Por isso Jesus está dizendo, quando perde sabor, vai ser pisado pelos homens. Mas o objetivo central aqui é você entender qual o funcionamento do sal. Jesus não está dizendo, vocês serão como sal. É interessante, você tem que pensar nisso aqui. Você tem que refletir. Hoje eu vim aqui como, eu acho que eu estou mais professor hoje. De manhã eu estava bem Hernandes Dias Lopes, fazendo só a reflexão do texto e dentro do contexto. Então vamos pensar comigo. A introdução que eu quero trazer é o valor desse sal. Ponto número 1, o valor desse sal. Então na época de Jesus o sal era valioso, gente. Era moeda. Daí salário, pagamento. Mas é interessante esse salário também, pastor Claudinei, pastora Jane, que quando Deus fala com Adão, você vai comer do suor do rosto. Suor é salgado, gente. Olha que coisa, tudo fala, né? Tudo comunica. Mas qual o valor desse sal? Ele preserva os alimentos. Então como que você imagina um tempo sem geladeira,
Como é que aquele povo conduzia os seus alimentos pelo deserto? Como é que o menininho de 5 pães e 2 peixinhos levou aquele pão sem o peixe ficar podre? Defumava, salgava e ali podia carregar longas distâncias, porque o sal preserva. Olha o valor que você tem. Você dá sabor onde você chega. Você preserva o ambiente. Tem alguém que tem glória aí? Tem alguém que tem unção aí? Tem alguém que já carrega a presença aí? Você preserva o ambiente. Esse mundo só não acabou porque tem sal na terra aqui. Sua família só não foi destruída porque você decidiu assumir seu compromisso e a sua identidade diante de Deus. Você é sal na terra, você está preservando lugares. O Egito antigo foi preservado por José. Chamava a presença e por causa dele o mundo não padeceu de fome. Um sonho, uma perseverança preservou a nação inteira. 70 pessoas da família dele vieram porque José decidiu assumir o compromisso e ser sal na terra, fazer a diferença. Então o sal, ele preserva os alimentos, ele dá sabor, ele purifica. Tem gente que até hoje, você pode pesquisar nas internet aí da vida, faz sabão e coloca sal. Pega o óleo, pega a soda cáustica, coloca a colher de sal. Outra hora vai fazer sabão líquido, coloca um sabão de coco, rala. Aí agora você coloca 2 colheres de sal. Gente, o sal tem muita utilidade. Fala com seu irmão assim: eu sirvo para muita coisa. Eu dou sabor, eu preservo, eu purifico. O sal faz asepsia. Coloca o sal numa ferida ardendo, ai, os gritos, mas aquilo não gera mais infecção. Que coisa tremenda, irmãos. Para mim, então, que tem um pouquinho de pressão baixa, minha pressão é 12/8, 12/8. Ai, meu Deus do céu. Agora eu descobri Shopee, sal do Himalaia, sal de Mossoró. Comprei 4 pacotes, é realmente. E coloco dentro da água. Dá energia. Restaura o vigor. Eu fui lá comprar umas coisas em Gabi e Noel. Aí Gabi tá assim: pastora, comprei um abajur de sal rosa. Que é isso, Gabi? Menina, mas eu coloquei, liguei. Parece que eu estava no spa, descansei. À noite parece que eu dormi assim, ó, no spa. Descansa mesmo. Aí Noel veio: é verdade, pastor, é verdade. Comprei lá em São Paulo. Aí Gabi ainda fala assim: interessante que se quebrar o abajur, você come o sal. Experimenta comer um angus sem sal. Você tem que pôr o sal. Um homem ficou famoso fazendo isso aqui, ó. Sim ou não, gente? Famoso no mundo inteiro. Pegando a carne, cortando e ó. Esqueci de falar isso de manhã. Não, você tem que entender quem é você. Você nasceu para fazer a diferença nessa geração, para fazer a diferença na sua casa. É Jesus quem está te afirmando: você é o sal da terra. Vocês são o sal da terra. O sal descansa. Agora imagina aqui o poder do sal, porque Jesus usa algo muito simples para revelar uma verdade profunda sobre identidade e missão. Eu quero caminhar esse ano, eu falei com Jesus, tomara que Ele me sustente na simplicidade do Evangelho. Nós já temos muitos irmãos, muito. Agora nós precisamos ir para o simples e pôr em prática. Jesus, através disso aqui tão simples, 2 versículos, Ele está revelando com profundidade nossa identidade e a nossa missão. E Ele não diz: vocês devem ser, mas vocês são o sal da terra. É uma declaração de identidade, não apenas de comportamento. Então, com isso, eu já passo a avisar para vocês que
Ser sal fala muito de identidade, de quem somos. Olha aí, sal não vive para si mesmo. É incrível, você vai no mercado, quando você vai passando lá aquilo tudo é distraidores. Distraidores. Você vai colocando, tem um chocolate, tem uma bala, tem tudo ali na linha. Você nunca vê sal. Você vê sal? Naquele lugar lá que tem chocolate, Kit Kat, bala, chiclete, Trident. E aí, na fila, aí você, meu Deus, meu Deus, meu Deus, na fila, aquilo é distração. Por que não tem sal? Porque sal é essencial. O sal você não vai encontrar numa gaveta, lá no prateleira chique. Não, você vai encontrar ele lá, ó. E a embalagem? Simples. Lá embaixo. Aí você pega, ó, o sal. Você nem deixa acabar o sal na sua casa. Você quer saber um ditado que faz a gente entender? Diz que quer conhecer o outro como um quilo de sal com ele, né? Já viu? Ah, eu nem comi 1 quilo. Ah, Amanda, eu estou denunciando a minha idade aqui, né? Amanda disse que não conhece esse ditado, não. Quer conhecer o outro como 1 quilo de sal com o outro. Ou seja, gasta tempo. Tempo de mesa, de comunhão. Quem já ouviu isso aqui? E a simplicidade do saquinho? Só o cisne que coloca um biquinho vermelho para chamar a atenção. Mas o resto é tudo ou é transparente, né? Quem é sal? Sua essência. Imagina você chegar numa casa, coloca a comida à mesa, você é convidado e você senta. Como que você vai saber que a comida, o tempero é bom? Você não vai sentir o sabor do sal. O sal denuncia no excesso e na falta. Tá sem sal. Um pouquinho de sal a mais. Ou então, nossa, tá salgado. E aí você vai precisar de água. Sabe, talvez você está numa comunidade, inserido na sua empresa, e ninguém procurou saber o Jesus que você serve. Talvez você está sem sabor já. Porque se você tivesse no tom, as pessoas iriam querer a água da vida, que é o Espírito Santo. Então você precisa carregar um pouquinho de sal a mais. Além de você gerar sabor, sede do Evangelho na outra pessoa. O que mais, pastora? O sal não serve e não vive para si mesmo. O sal existe para servir o ambiente. O sal só cumpre a sua função quando ele entra em contato. Não tem como ser igreja. Agora eu vou entrar, sair, não quero fazer parte. Não, eu quero só ouvir a palavra. Não existe isso. Você só vai cumprir a sua função, você só vai cumprir a sua missão entrando em contato com o outro. Isso é importante. Isso é fundamental. Você precisa ser inserido na comunidade e exercer a sua função, dando o seu tom, o seu tempero. O seu temperamento deve ser moldado pelo próprio Cristo. Espiritualmente, então, nós somos portadores do caráter de Cristo. O mundo, muitas vezes, não vai pegar a Bíblia para ler. E por sinal, nós estamos aí com o cronograma, né? O cronograma de leitura anual da Bíblia. E glorificado seja o nome de Jesus. Quantas pessoas postando, lendo, marcando, e o movimento já está acontecendo. Glória a Deus. Sabe por quê? Vai ser a única coisa que vai nos sustentar quando a promessa for concluída na minha e sua história. Isso aqui é o fundamento, é a base, é o alicerce que vai sustentar a sua fé e carregar o caráter de Cristo em você. Como sal, queridos, espiritualmente, nós levamos o reino de Deus onde pisamos. É inevitável, você chega, você dá o tom.
Você chega e não precisa esboçar muito. Você revela quem você é ao chegar no ambiente. Somos portadores do caráter de Cristo. Levamos o reino onde pisamos. Nós não fomos chamados para nos isolar, mas para influenciar. E detalhe, ou você influencia, ou você é influenciado. Isso é interessante, porque se eu perco o sabor, eu vou me deixar levar pelas circunstâncias, pelo grupo, eu vou ficar omisso, negligente, aí eu perco o sabor, eu só vou restar ser pisado pelos homens. Então, dá um jeito de assumir sua postura, sua identidade, sua missão e sua função no reino. E revelar o caráter de Cristo que já está em você. Então nós precisamos refletir, nós precisamos perguntar: eu sou sal? Eu dou sabor onde eu estou inserido hoje? Na minha família, na minha igreja, no meu trabalho, na sociedade, na escola, na faculdade. Peraí, alguém sabe quem eu sou? Eu revelo Cristo? E eu preciso fazer algum alarde, algum escândalo para revelar Cristo? Ou a minha postura, a minha conduta já dá sinal de quem eu sou? Ali onde você está inserido é o seu campo de influência. Não se engane. Nada fica solto. Nada fica desapercebido. Eu já falei aqui que eu não sou muito de ficar corrigindo, criticando. Não, a pessoa tem a vida dela, gente. Quem é o único juiz é Deus. Tem gente que é cri-cri demais, chato demais. E eu fico preocupada com os excessos, tá bom? O excesso do sal é perigoso. O excesso da falta dele não faz sentido. Os excessos são perigosos. Toda uma pessoa que arrota muito uma santidade, pode olhar o vácuo, o buraco, a lacuna, o vazio de identidade que essa pessoa vive. Então fuja dos excessos. Não precisa você chegar fazendo barulho, porque barulho quem faz é lata vazia. Lata vazia é que faz barulho. Lata cheia é oco. Nós fazemos aqui a dinâmica. Segunda-feira passada nós tivemos uma semana muito cheia de programações, né? Fizemos jogando o lixo no lixo. E fizemos a dinâmica da folha, né? Aquilo mexe com a gente toda vez que a gente faz. Porque quando você não se permite ser moldado pelo Senhor, maleável na mão do Todo-Poderoso, você é rígido, você faz barulho. O sal, ele chega no tom certo, e ali a pessoa sabe: que comida boa, que comida saborosa. Nem muito sal e nem pouco sal. O sal é tão importante que de manhã eu falei, para quem é cozinheiro aqui, para quem é da gastronomia, da nutrição, vai entender. Quem é bom cozinheiro coloca uma pitada de sal até em bolo de fubá, até em canjica. Com a mãe de Amanda concordando ali. Arroz doce, ó, pitadinha. Leite quente, queimadinha, lembrei de minha mãe, para ficar gostoso, pitadinha de sal. Você quer saber mais? Achocolatado. Você coloca o leite, uma pitadinha de sal. Aguça, realça o sabor dos alimentos. Quem me ouve me entende? Então bata no peito, fala: esse sou eu. Dou sabor até no açúcar. Foi por isso que Deus não te chamou de açúcar, melim de Europa. Isso é sal. Mas tem gente que está igualzinho mel, né? Quer agradar todo mundo, quer melar todo mundo, quer bajular todo mundo. Não, irmão, você é sal. O sal dá sabor até no que é doce, chama atenção, aguça, traz a perfeição. Você é sal da terra. Você veio para purificar, você veio para dar sabor, você veio para fazer a diferença no ambiente, influenciar. Oh glória!
Vamos aí, vamos, tá pegando fogo já, né? Vamos embora, glória a Deus, aleluia. O sal, nas suas funções, ainda no campo espiritual, preserva. O sal impede a deteriorização, a corrupção. O alimento, ele é preservado. Sem geladeira naquela época, como eu já anunciei antes. O cristão também. O cristão, ele resiste à decadência moral. Você chega numa mesa, você não precisa ficar falando: oh, isso é pecado. Oh, não. Um dia eu cheguei, interessante isso aqui, irmãos. Eu cheguei numa mesa assim, fui convidada para estar num lugar. Aí a pessoa estava com a taça assim, não sei se era champanhe, vinho, não sei o que era aquilo. E eu falei nada. Aí a pessoa empurrou a taça assim, olhou para mim assim, empurrou. Falei assim: irmã, pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade. Sabe por que as pessoas fazem isso? Porque na verdade você não vê o mundo como o mundo é. Você vê o mundo como o mundo é na sua visão. Então você não vê o mundo como o mundo é. Você vê o mundo como você é. Eu vejo mensagens, eu tenho um dom. É um dom, não tem condição, isso é um dom. Porque eu leio o texto, eu escuto sua voz. Então eu escuto o tom que você escreveu. Não é nada místico isso, não, é um dom. Aí eu leio, eu escuto. O que é a motivação, o que é aquela mensagem de texto está querendo dizer para mim? E é engraçado porque eu vou devolvendo e falo: não, isso aqui não condiz, isso aqui não é meu, não, isso aqui... Porque eu já sei disso, gente. As pessoas julgam as outras como elas se julgam. Mas essa noite eu venho como profeta de Deus para te dizer: você é sal. Equilibre-se com moderação, porque você cabe em qualquer lugar, mas você não se amostra, entende? Você não precisa aparecer. Mas onde você chega, você se torna a justiça de Deus, sem falar. Como o sal. O sal numa comida boa, ele desaparece. Num doce, ele só revela o doce. Ou seja, ele não se amostra. Se amostrou, salgou e já estragou. O sal, no contexto de espiritualidade cristã, ele resiste à decadência moral. Ele sustenta valores e princípios do reino. Ele chega, a pessoa vai entender: não, aqui não pode falar mal do outro, aqui não pode falar mal de pessoas, aqui não pode roubar, aqui não pode matar, destruir. Porque onde você chega, os valores e princípios do reino, que são inegociáveis, se mantêm fora da degradação moral. Você é sal. Você é sal da terra. É uma presença que freia o mal, que interrompa a malignidade, que cessa o veneno da serpente. Você é sal, você preserva e purifica o ambiente onde você está. Você, como homem, se levanta como sal da terra na sua casa, os ciclos se quebram, a maldição que chegou até você interrompe. Os seus filhos não vão mais viver o que os seus pais viveram, o que você viveu. Por quê? Porque você assumiu a missão, a identidade e o compromisso. Eu sou sal na terra. Eu purifico, eu preservo, eu dou sabor e interrompe aqui toda malignidade. Você dá sabor onde se encontra. Você é o freio moral. Você é a justiça de Deus. Sem grito, sem alarde. Abraão, como sal da terra, Gênesis 18, ele intercede, ele cobre a vida de Ló e Sodoma em guerra. Então a presença dos justos preserva ambientes inteiros. Eu já falei até do neto dele aqui, José, né? Preservou um Egito inteiro. E Davi, gente, que unificou Israel, que não perdeu uma guerra, sal da terra. E Daniel, gente,
que foi um exemplo de sabedoria na Babilônia. Sal da terra, justiça de Deus. O sal também dá sabor. Sem sal a comida perde o gosto. E isso aplicado na fé cristã não pode ser peso. É vida na vida. Não é religiosidade morta, é sabor da esperança. Uma pitadinha de sal. Revela alegria, revela graça, revela verdade. Repita comigo: alegria, graça, verdade. Se pergunte: sua fé tem tornado a vida das pessoas mais leves ou mais pesadas? Como é que é o seu sal? Como é que é o seu tempero? Como é que é o seu temperamento? Você se justifica no seu temperamento? Falo assim porque eu sou colérico. Falo assim porque eu sou sanguíneo. Ajo assim porque eu sou melancólico. A melancólica tem dificuldade de perdoar. Colérico é sal grosso. É sal, mas é grosso. Estupim curto. Não. Você não pode justificar no seu temperamento. Você tem que ser temperado com sal. Então, sua fé, sua conduta, sua postura tem elevado a vida das pessoas ou tem deixado pesado o ambiente? A vida das pessoas que estão ali na sua circunferência de trabalho, de família. Ai meu Deus, já vem fulano, reclama demais. Aí a pessoa que reclama demais, porque eu sou melancólica. Porque eu sofri muito lá na infância. Não. Interrompe aqui. Jesus está dizendo: resgate a sua função, missão e identidade. Você é sal da terra. E sal preserva, sal dá sabor, sal purifica. E isso é o que você vai fazer a partir de hoje. O sal purifica, limpa as feridas, mesmo ardendo. Isso tem a ver com a verdade. A verdade confronta. A verdade dói. Mas sempre, sempre cura. João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. Mas como que é essa verdade, pastora Marilda? Coloca aí Colossenses 4,6. Porque o incrível da palavra é que ela tem tudo, né? Colossenses 4,6. Vamos no 3? 1, 2, 3. Então bata no seu peito e fala: o meu falar deve ser agradável, temperado com sal. Eu preciso saber como responder, como falar com cada um. Pegou? Então não é sal grosso, é sal refinado. Interessante falar em refinado agora, porque quando você fala de uma pessoa que é elegante, que conversa bem, que tem um bom tom, você fala que ela é refinada. Uma pessoa elegante é uma pessoa refinada. Gente, você já viu? Está muito falando por aí, eu preciso falar agora, sobre o barulho. O dinheiro não gosta de barulho. Barulho no sentido de escândalo. Eu sempre falei. Você vai no pé do morro, está lá um carro rebaixado, um monte de caixa, e pum, bum, bum, né? Aquele barulhão de funk. Nada contra, cada um com sua vida. Aí você vai no condomínio. Condomínio melhor da cidade. Silêncio. Não combina. Você não é sal grosso. Você é sal refinado. Você tem que ser fino. Fina. Elegante. Gente, o ser refinado, a identidade é algo interno.
velório de gente rica. Você fica assim, o que aconteceu, né? Velório de pobre. Deixa eu ir junto, aí cai. Oh, meu Deus, mentira. Eu já vi isso. Aí você fica olhando e você fala assim, meu Deus, morreu igual, né? O mesmo povo. Mas é o sal. Quem está entendendo isso aqui, gente? Como que você reage? Anota isso, eu já falei várias vezes, mas vou precisar falar agora. São as suas reações que revelam quem você é. Porque nas ações, você pode até ter um comando, um controle, né? Mas são as reações, quando te pega no pé, que vão te revelar quem você é. Mas você é sal. Não se esqueça disso. Você é sal da terra. Então anota essa frase aqui para você guardar para a sua vida. A verdade tem que ser com graça para ter cura. A verdade tem que ser com amor para ter libertação. Porque verdade mais graça é igual cura. Verdade mais amor é igual libertação. O sal também atua nessa verdade. A sua palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Que sal é esse? Sua missão na terra, de purificar, de proteger, de dar sabor. Mas agora eu começo a falar do perigo. Perigo. Já vamos para o final. Esse perigo, Jesus fala de um alerta muito sério. E se o sal perder o sabor? Serve para quê? Para nada. Para ser pisado pelos homens. Não vale mais nada. Então perigo. Como que eu posso perder o meu sabor? Se Jesus já está falando que eu sou e não serei. Eu já sou o sal da terra. Você já é o sal da terra. Nós somos o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, para que serve? Para nada. Então espiritualmente o sal perde o sabor quando vive desconectado da fonte que é Cristo. A palavra. Desconectou, perdeu o hábito de ler, perdeu o entendimento, a fome, a sede, foi distanciando, irmão. Você só virou um papagaio com jargões gospel evangélico. Aleluia, glória a Deus. Sangue de Jesus tem poder, misericórdia, mas a intimidade, a comunhão, a essência já se foi. Quando o sal perde o sabor, desconexão com a fonte. Palavra. Cristo. Quando ele perde o sabor, quando vive excessivamente ligado ao sistema, é mais do mundo do que do reino. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Você precisa entender que você já é só entrar em manutenção através da fonte, que é a palavra de Deus. Inclusive agora tem alguém aí já entendendo quem se é e assumindo o compromisso. Troca a essência por aceitação. Não, eu não vou revelar quem eu sou, porque precisam me aceitar. Eu preciso me adequar, eu preciso me adaptar. Não, irmãos, você já está sendo influenciado. E você não nasceu para ser influenciado. Você nasceu para influenciar. Para dar sabor onde chegar. Substitui relacionamento por religiosidade. Vou no culto hoje, tá, cumpri. Deus protege minha semana, ora aqui, ora aqui, ora aqui. Carrega um profeta de plantão. O que Deus está falando? O que Deus está falando? Misericórdia. Deus fala o tempo inteiro. Ele está falando agora com você, inclusive. Ele está te dando destino para 2026. Ele está dizendo da sua identidade, do seu compromisso com o reino, da sua missão. Você é sal da terra. E nós precisamos refletir. Eu tenho sido um sal que transforma?
ou apenas alguém que se misturou no ambiente e ninguém sente o sabor. O sal é poderoso, mesmo em pequenas doses. Uma pitada eleva o nível do sabor do doce. Uma pequena quantidade já faz a diferença. Não aparece, mas é percebido. E aí, você não precisa aparecer. Você não precisa gritar. Não precisa ficar falando quem você é. Você é percebido quando assume seu compromisso. O sal age silenciosamente, mas profundamente. Assim é o reino de Deus. Não é barulhento, é consistente, transforma de dentro para fora. De dentro para fora. Então, você precisa ser sal. Você precisa assumir sua identidade. Você precisa assumir o seu compromisso no modo de falar, no modo de agir, no modo de amar e no modo de posicionar-se. Bata no seu peito e diga: eu preciso acelerar junto com o ano, com a leitura da palavra, com a oração, com o modo de falar, o modo de agir, o modo de amar e o modo de posicionar, revelando quem eu sou. Eu preciso ser luz sem agressividade. Eu preciso ser verdade sem arrogância. Eu preciso ser firme sem perder a graça. A graça de Deus. Seja sal onde Deus te plantou. Não se modele pelas circunstâncias do movimento, mas pelo que o trono de Deus está te dirigindo. Eu concluo esse sal que Jesus confiou à igreja uma missão: ser presença viva do reino de Deus na terra. Então dobre sua atenção agora. Dobre sua atenção. O sal não existe para si mesmo. O sal existe para o outro. O sal só cumpre o seu propósito quando se entrega. Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui. Você pode procurar cursos de liderança, curso de coach, cursos de liderança, enfim. Você só vai aprender uma coisa: como servir melhor. Porque o verdadeiro líder é aquele que serve. Tem pessoas que ficam procurando, escrafunchando como é que eles vão servir, porque eles já entenderam: servir é moeda para o reino, para colher 100 vezes mais. Por muitos anos eu falei nessa casa: quem serve, serve. Quem não serve, não serve. O sal é assim. Ele não precisa ficar se amostrando. Ele é silencioso, mas poderoso e profundo. E só cumpre a sua missão quando ele se entrega, o seu propósito. Aí eu perguntei ao Senhor, perguntei a Deus, falei: Deus, por que sal da terra? Porque o sal age de dentro para fora. Ele se mistura, ele penetra, ele preserva, ele transforma, sem aparecer. Esses dias eu dei uma aula no CCE, uma micro aulinha, né? E eu falei: cuidado, porque tem gente que está fazendo alguma coisa como se mostrando para a pastora. Eu também sou serva de Deus aqui. Ó, pastora, tá vendo? Eu estou limpando aqui, estou limpando, viu, pastora? Não, quem tem que ver é Deus. O sal, ele não fica se amostrando. A recompensa nossa vem de Deus, irmãos. E nós precisamos não sermos barulhentos. O sal não faz barulho, o sal não se impõe, mas muda tudo onde ele entra. Oh, glória! O reino de Deus começa no interior do ambiente e também das pessoas, para a preservação de um mundo que já encontra em decomposição. Decomposição de caráter, de moral, de identidade, de falta de paternidade. Na cultura judaica era um símbolo de aliança. Em 2 Reis, Eliseu, 2 Reis, capítulo 2, versículo 19, Eliseu,
entra numa cidade, os discípulos dizem: a água é amarga, a água é insalubre, na água não tem como, terra estéril. Aí Eliseu fala: me dá um prato de sal. E ele joga na fonte das águas. Olha interessante, irmãos. Assim diz o Senhor: tornarei saudável essa água, e não haja nela morte e nem esterilidade. E aquela água ficou saudável até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. E ele disse: traga-me um prato novo e ponham nele sal. Você pode trazer cura para a sua cidade, para a sua casa, para a sua família. Jesus chama seus discípulos, Ele nos chamou para sermos guardiões da verdade, para sermos um freio espiritual contra a corrupção moral, para sermos luz onde as trevas já estão dominando, e onde a luz chega, a treva tem que recuar. Assim, o sal revela sua essência antes da visibilidade. Olha que interessante. Ele revela a essência antes de se mostrar, de se tornar visível. Porque o sal não precisa ser visto para cumprir sua função. Tem algum sal aqui? Vou repetir. O sal não precisa ser visto para cumprir sua função. Tem algum sal aqui que está orando, e não precisa nem ficar falando: eu estou orando, eu estou lendo, eu estou fazendo. Não, vai se revelar, vai cumprir. Porque o sal fala de caráter e não de palco. Irmãos, isso aqui não revela ninguém, tá? Não me olhe por essas 40, 50 minutos que eu fico aqui falando. Me olhem na minha casa, quando eu desço daqui, quando eu vivo um dia ordinário, na semana ordinária comuns. Porque tem muita gente que julga pastores só no altar. Ai, mas é homem de Deus, mas é mulher de Deus. E começa uma idolatria. Não. Cumpra a sua função. Faça o seu papel, sem ficar chamando a atenção. E eu fiquei curiosa e falei: Deus, está junto duas metáforas. E eu encerro. Está duas metáforas aqui junto. Por que luz do mundo? Por que sal da terra? A luz age de fora para dentro, é o contrário. A luz age de fora para dentro. Jesus usa a luz para falar de revelação e direção, porque luz mostra o caminho, luz revela o que está oculto, luz traz segurança. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A palavra é a única segurança que nós temos de caminhar iluminados. A luz é visível, revela, direciona e dissipa as trevas. O discípulo revela Cristo com sua vida, no testemunho público. A luz, então, não pode ser escondida, não é feita para o privado, não pertence ao medo. Aqui Jesus fala da missão visível, do testemunho, do posicionamento e do comportamento. Veja que são coisas distintas e que se agregam. O reflexo da luz verdadeira. Jesus é a luz do mundo. João 8,12. Não apenas refletimos essa luz, nós entregamos Jesus para o mundo, quando assumimos o compromisso. Então olha aqui. Enquanto o sal fala da essência de dentro para fora, luz fala da expressão de fora para dentro. Eu explico. Por que Jesus usou essas duas metáforas juntas? Porque uma sem a outra gera distorção. O sal sem luz é um caráter sem testemunho. A luz sem sal é uma aparência sem essência. Vou repetir para esse lado de cá. O sal sem a luz é o caráter sem a obra, sem o testemunho. Agora a luz sem o sal é a aparência sem essência. Isso é os dois. Então Jesus une aqui
Vida interior, vida exterior. Caráter, missão. Vida e mensagem. O ser e o fazer. Por que ele uniu isso? Rose e Rômulo. Ora, porque a fé sem obras é morta. Que adianta você ser um salzinho bem refinadinho e não fazer nada? A fé sem obra é morta. Então diga, eu preciso ser sal, mas eu também preciso ser luz. Assim Jesus segue uma progressão. As bem-aventuranças, formação do caráter. E graças a Deus quem está lendo a Bíblia vai ler Mateus 5, 6 e 7. Mas eu aconselho, leia mais as bem-aventuranças. Mateus 5, 6 e 7. E você vai entender a dinâmica do reino de Deus. Formação de caráter. Sal da terra, influência interna. Luz do mundo, impacto externo. Meu Deus do céu. As bem-aventuranças, formação do caráter de Cristo em nós. O sal da terra, a influência interna. A luz do mundo, o impacto externo. Tem alguém ainda comigo? Assim nós precisamos entender o que Jesus está dizendo. Vivam de tal forma que o mundo seja preservado e iluminado através de vocês. Vivam como se fossem príncipes e princesas do reino de Jesus. Refinados, saborosos, dando luz, dando sabor e preservando. E eu encerro dizendo: onde ninguém te vê, seja sal. Onde todos veem, seja luz. Onde ninguém te vê, seja sal. Onde todos veem, seja luz. Jesus não nos chamou para sermos discípulos e nos escondermos do mundo, nem misturarmos ao ponto de perdermos a essência. Ele chamou, fica de pé. Olha para a pessoa e fala assim: você sabe por que Deus te chamou? Eu termino dizendo: influenciar sem corromper. Fala mais forte. Influenciar sem corromper. Brilhar sem se exibir. Servir sem perder a identidade. Feche seus olhos e ore por essa palavra agora, sobre a sua vida. Ore dizendo: Jesus, eu entendi sua mensagem. Eu já sou o sal da terra. Eu já sou a luz do mundo. Restaura em mim, Jesus, o sabor do reino, o caráter de Cristo. Que nunca percamos a nossa essência, o nosso sabor. E onde nós estivermos, a tua presença seja sentida, revelada, percebida. Senhor Jesus, hoje eu entendi essa palavra: sal da terra, luz do mundo. Vou influenciar, proteger, curar, iluminar muitos, porque eu entendi e eu digo sim ao seu chamado, à sua missão, assumindo o compromisso, assumindo a minha identidade. Eu sou sal da terra, protejo, dou sabor, preservo e curo. Eu também sou luz do mundo. As minhas obras vão glorificar o teu santo e poderoso nome. Diga: Pai, me perdoe, porque por muitas vezes eu me deixei ser influenciado, levado, e muitas vezes
pisado pelos homens, quando não dei um bom comportamento. Permiti que pessoas me pisoteassem. Mas hoje eu resgato a minha essência através da tua palavra. Eu vou carregar um pouquinho de sal a mais, porque onde eu estiver, as pessoas vão querer saber quem é o Deus que eu sirvo, quem é o Jesus que eu amo tanto, porque eu vou provar com a minha